A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vós, meus irmãos. Para a nossa reflexão nesta noite, abra sua Bíblia no Salmo 105. Salmo 105. Pedir que alguém me traga um ináriozinho, por favor. Meu suporte aqui não está aqui, fugiu. O Salmo 105. O meu segredo, agora você descobriu o meu segredo, né? Eu uso só o hino aqui, o inário aqui, para fazer um apoio aqui. Pronto, já revelei meu segredo para vocês. Meus irmãos, esse é um salmo, você olha para eles assim, pastor, que salmo longo é esse? É um salmo longo, 45 versículos, eu não vou ler ele todo neste momento aqui, mas eu quero usar esse salmo para trazer algumas lições e reflexões importantes para nós nesta noite, que penso que ele nos ensina pelo menos 3 lições importantes para a nossa vida e o nosso relacionamento com o nosso Deus especialmente. Eu vou ler para vocês, junto com vocês irão acompanhar a leitura, dos versos de 1 a 7. Acompanhe mesmo sentados, mas com reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Leamos juntos o versículo 7. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Aleluia. Amém. Meus irmãos, este salmo, juntamente com o salmo seguinte, o salmo 106, é um salmo que relata para nós o histórico da condução e da direção de Deus sobre a vida do seu povo no Antigo Testamento, os israelitas. O Salmo 105 e o Salmo 106 revelam em grande parte, a história do povo judeu, desde quando Deus os tirou lá da escravidão do Egito, até momentos posteriores à entrada deles, à entrega da parte de Deus, cumprindo assim as suas promessas, não é? Da terra de Canaã, mostrando ali a fidelidade do Senhor. A diferença básica, para você saber, quando você for ler esses salmos, entre o Salmo 105 e o Salmo 106, é que enquanto o Salmo 106 revela, expõe a ingratidão, a desobediência, a infidelidade do povo de Deus a Deus, o Salmo 105 maravilhosamente narra para nós e revela para nós a fidelidade de Deus a despeito da desobediência do seu povo. Deus continua sendo fiel. Ainda hoje, a despeito da nossa desobediência, da nossa ingratidão, muitas vezes, Deus continua sendo fiel, cumprindo o seu plano cabalmente em todos os seus detalhes. Só para você já ter em mente, ou lembrar que você já sabe disso, a história aqui de Canaã, quando Deus liberta o povo da escravidão e entrega na terra que mana leite e mel, portanto uma terra farta, uma terra que produzia abundantemente os seus frutos, uma terra rica, uma terra regada por rios, por águas, e portanto uma terra quase perfeita. Isso daqui aponta para o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Não está aqui à toa.
a libertação da escravidão e a terra de Canaã é uma pequena ilustração do que Deus tem para mim e para você, que é muito maior. Quando Deus libertou você da escravidão do seu pecado e agora está conduzindo você em direção a uma terra prometida, não nesse mundo caído, mas no mundo perfeito. E uma terra perfeita para todo sempre, por toda a eternidade. Então essa história aqui aponta para a nossa história hoje. Ainda que nós sejamos desobedientes e infiéis, Deus continua sendo fiel e cumprindo a sua vontade. Mas este salmo aqui, neste contexto, ele tem um propósito interessante, porque o salmista chama a atenção do povo de Deus. Esse povo que está tanto desobedecendo ao Senhor, o salmista chama a atenção desse povo e vai ensinar para eles, relembrar a eles a maneira como eles devem se relacionar com Deus, a maneira como eles devem conviver com o Senhor, como eles devem tratar Deus. E aqui nós podemos destacar pelo menos 3 lições importantes desse salmo para a nossa vida aqui também. Você sabe como se relacionar com Deus corretamente? Você sabe como tratar a Deus corretamente, não como você quer, mas como Ele quer, como Ele ensina, como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. 3 lições eu quero destacar para os irmãos aqui nesta noite, entendendo que esse salmo nos ajuda a aprender como devemos nos relacionar com Deus. A maioria de vocês aqui, alguma vez na vida, já se preparou para uma entrevista de emprego. E esse é um momento preocupante para todos nós. Aqueles que já estão aposentados não estão mais preocupados com isso, né? Já passaram dessa fase. Mas aqueles que estão aí na ativa, no mercado, na sociedade, nós, né? Eu também estou nessa daí, né? Porque pastor também passa por isso. Né? Manda o seu currículo, vamos fazer uma entrevista. E aí o pastor vai lá fazer uma entrevista no conselho da igreja, com os presbíteros. Né? Aqueles que buscam emprego nas empresas, é um momento tenso. E aí você pensa assim, como é que eu devo me comportar? Tem pessoas, e hoje tem cursos até para isso, né? Orientações para como você montar o seu currículo, já começa até daí. O que você deve evitar falar, como você deve se comportar, como você deve se vestir perante aquele que vai te entrevistar, que está representando a empresa, porque é alguém que é importante para você, também é importante para a empresa, tem um cargo lá, uma posição, e você se preocupa com isso e quer se apresentar da maneira mais correta possível. Como nós temos nos apresentado a Deus? Como nós temos nos relacionado com o Senhor? Temos nos preocupado em procurar saber o que Deus quer de nós, como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, nos comportemos neste mundo de maneira que agrada ao Senhor, como devemos nos relacionar com Deus. Primeira lição que nós podemos tirar aqui desse salmo. Em primeiro lugar, nós devemos nos relacionar com Deus como servos. Nós devemos nos relacionar com Deus como seus servos. Você sabia que tem muito cristão, tem muito evangélico por aí, que não entende isso e inverte a situação e quer se relacionar com Deus não como servo, mas quer se relacionar com Deus como Senhor. Eu determino que aconteça assim na tua vida. Eu determino que se faça assim ou assado. Como Deus quer que nos relacionemos com Ele? Em primeiro lugar, irmãos, Deus quer que nos relacionemos com Ele como servos, ou seja, o que faz o servo? Serve. Deus nos chamou das trevas para a luz e nos libertou, porque antes você vivia também servindo. Antes da nossa conversão, nós também éramos servos, só que servos de uma coisa muito ruim. Nós éramos servos do nosso pecado, nós éramos servos deste mundo, nós éramos servos do diabo,
porque as obras más que nós fazíamos não agradavam a Deus, não serviam a Deus, agradavam a Satanás, serviam a Satanás. Ele se satisfaz com o pecado. Quando as pessoas vivem na prática do pecado, então, no final das contas, quem vive na prática do pecado é servo do pecado, do mundo e do diabo. Os 3 inimigos que nós estamos estudando aqui na nossa escola dominical. Mas você foi salvo, você foi liberto, e Deus te chamou para junto de si agora, para junto dele. Mas Deus te chama para que você viva diante dele na condição de servo, ou seja, você foi chamado para servir ao Senhor. E que grande privilégio, e que grande alegria. E aliás, o apóstolo Paulo usa um termo nesse sentido que é interessante. Ele diz que agora você é livre. Como é que é, pastor? Você é livre. Mas você não acabou de falar que eu sou servo de Deus? O servo não é um escravo? Sim. Você foi libertado da escravidão, do vício, das trevas, do mundo, do pecado. Você é livre agora para fazer o que é justo, para fazer o que é santo, para fazer o que é puro, para ter uma vida que agrada ao Senhor. E tenha certeza, isso faz bem para você. E tenha certeza, isso satisfaz a sua alma. Quando nós fazemos o que agrada ao Senhor, quando nós servimos ao Senhor como Ele quer que nós o sirvamos, nós nos realizamos em Deus. O convertido não se alegra na prática do pecado. O cristão verdadeiro não se regozija mais, não tem satisfação toda vez que ele peca, porque ele não é servo mais do pecado, ele é servo de Deus. Observe os 6 primeiros versos desse salmo. Ele nos chama e te coloca aos pés de Deus, na condição de servo. Você é chamado para servir a Deus. E como é que eu sirvo a Deus, pastor? Como é que eu, sendo crente, sirvo ao Senhor? O salmista nos ensina aí dizendo que Ele nos chama, Deus nos chama, para que nós rendamos graças ao Senhor. Render graças a Deus. O crente reconhece isso, né? Por que você e eu damos graças ao Senhor? E Deus se agrada disso? Claro, porque tudo vem das mãos de Deus. Toda bondade procede do Senhor. Todo cuidado procede do Senhor. Se você está aqui, se você está respirando, se você está com saúde, pastor, mas eu estou meio capenga, mas está aqui. É porque Deus quis assim, é porque Deus te abençoa assim. Você está vivo desde manhã até agora, e se Deus permitir, você vai viver muitos e muitos anos. Você tem família, você tem emprego, você tem amigos, você tem irmãos em Cristo, você tem tantas coisas que Deus te deu. O salmista chama você e eu como servos do Senhor. Humildemente nos prostremos diante dele e rendamos graças ao Senhor. E invoque o nome do Senhor. O que é invocar? É chamar, é clamar, é buscar. Mas aqui a ideia de invocar o nome do Senhor, além de você ter um coração grato a Deus em todo o tempo, não só na hora do culto, mas em todo o seu viver. O salmista traz a ideia aqui de invocar o nome do Senhor, no sentido de que você e eu façamos esse Deus conhecido por onde nós andarmos, por onde nós passarmos. Observe que ele continua na sequência do versículo 1: invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Pastor, como é que eu devo me relacionar com Deus? Como servo grato, como servo que diz para os outros que Deus existe, que Deus é bom, que Deus abençoa, que Deus ama, que Deus cuida, porque assim Ele tem cuidado de você, Ele tem amado você, Ele tem enriquecido a sua vida com a sua bondade e com a graça, e você tem prazer, tem alegria de falar isso para o mundo, falar isso para as pessoas. O Deus que você serve é o Deus cheio de bondade, de misericórdia, de amor. Ou não? Não é assim com a tua vida? Amém ou misericórdia? Aleluia! Que bom que a igreja reconhece isso. É bom que nós reconheçamos isso, porque é da essência de Deus, a bondade. É um atributo do Senhor. Então aquele que reconhece a bondade de Deus, o que ele faz? Ele vive triste? Ele vive cabisbaixo? Olha o que o salmista diz, ele canta.
Cantai, versículo 2, cantai-lhe salmos. A gente acabou de fazer isso aqui e enquanto eu cantava e a igreja cantava, como é maravilhoso. A igreja está reunida a cantar louvores ao Senhor. Você é chamado a fazer isso como servo em culto público, mas você é chamado a fazer isso também na sua casa, por onde você andar, enquanto você está vivo. Louve. O salmista diz, os mortos não te louvam, Senhor. Mas você não está morto, não é? Eu não estou morto. Nós estamos vivos como servos de Deus. Nós somos gratos, nós invocamos testemunhando, mas nós louvamos ao Senhor. Como é bom cantar louvores a Deus. É ruim? Faz mal? Não. Experimente isso. Jovens, adolescentes. Os jovens adolescentes não têm muito esse hábito, esse costume, não é? Talvez porque nós pais não ensinamos como deveríamos ensinar. Cantar ao Senhor enche o teu coração de alegria e expulsa aqueles pensamentos maus que faz mal para a sua alma, que faz mal para o teu coração e que faz mal para você nesse relacionamento com Deus, na comunhão com o Senhor, porque são pensamentos pecaminosos. Então, cante ao Senhor na condição de servo. Mas ele diz, narrai as suas maravilhas. Deus é grande, Deus é poderoso. As maravilhas de Deus estão à nossa volta. Às vezes a gente não enxerga. Esse mundo, você fala, é tão corrido, pastor, estou tão cheio de problemas e os problemas te consomem, mas as maravilhas de Deus estão à nossa volta. Aí você pode trazer um refrigério para a sua alma, mas você perde a oportunidade. Você pode não só contemplar isso, mas narrar as maravilhas de Deus. Ontem, estava voltando para casa depois do trabalho um aniversário, né? De um jovem cidadão muito importante da nossa igreja, um irmão amado e querido, né? Um aniversário, eu estava voltando para casa e aquele pôr do sol tão lindo. Na verdade, eu estava indo para casa da minha mãe, né? Fazer um aconselhamento. Não era para ela não, né? Era para outra pessoa, né? É um sol tão lindo. Quando você olha, contempla as maravilhas de Deus. Olha a lua que veio logo depois do sol ontem. Belíssima. Estou tão atribulado. Pastor, não dá tempo. Não, dê tempo. Contemple, narre as maravilhas do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 3. Gloriai-vos no Senhor. Onde tem sido a tua glória? O que tem sido a tua glória? No que você tem se gloriado como servo de Deus? Ele deve ser a única razão, o único motivo da sua glória, de você se gloriar, de você se satisfazer, de você se encher do Senhor e viver alegremente. Ele diz, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O que o salmista está chamando aqui? A gente pode resumir numa só palavra: culto a Deus. O que é o culto? A palavra culto significa serviço. Prestar serviço a Deus. Pastor, então, você está dizendo que eu devo me relacionar com Deus como servo. E que eu devo servir a Deus. E como eu sirvo a Deus? Como é que eu presto serviço a Deus? Prestando culto ao Senhor. E culto é tudo isso daqui. Não apenas no ajuntamento aqui, mas veja, o salmista convida você, como ele convidou aqui os hebreus, para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor, não apenas no domingo à noite, e esquecer o resto do dia, dos dias da semana, mas ele convida você para cultuar, para servir, para adorar ao Senhor durante todo o seu viver, porque afinal você é servo do Senhor, você é servo de Deus. O teu culto deve se estender para a tua casa, deve se estender para o teu trabalho, deve ir com você por onde você for. Você deve ter um coração disposto em servir ao Senhor. O verso 4 ele diz, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Repare, o que ele está dizendo aqui, está confirmando o que eu estou dizendo. Na verdade, eu estou dizendo o que ele está ensinando, o salmista. Não é uma busca pontual, não é um culto pontual, não é um culto de domingo à noite apenas. Ele está dizendo que você e eu devemos buscar o Senhor perpetuamente, devemos buscar a sua presença perpetuamente, durante todo o seu viver. Você é chamado a servir ao Senhor, a adorar ao Senhor, a se gloriar no Senhor, a cantar louvores ao Senhor, a narrar as maravilhas do Senhor, a dar graças ao Senhor, a invocar e testemunhar o nome do Senhor para todas as pessoas. Mas aí é interessante,
ele vai para o versículo 5 e diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, já tinha dito lá antes, mas ele diz: e dos prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, povo de Deus, descendentes de Abraão aqui e servos de Jacó, é o povo escolhido de Deus. É aquele que Deus escolheu para salvar, para trazer para junto de si, para ter essa vida de comunhão com o Senhor. Qual é o ponto novo aqui? O salmista chama a nossa atenção para a verdade de que o nosso Deus, ele é o Senhor que julga todas as coisas, que é juiz, e o seu juízo, o seu julgamento é perfeito. Por isso nós devemos temer e tremer diante desse Deus. Por isso você deve vir para o culto com a mente preparada e o coração preparado para adorar ao Senhor com reverência a Deus, com temor ao Senhor, porque Ele é real, porque Ele existe e Ele é o juiz de toda a terra, diz o salmista aqui. Os seus prodígios e os seus... lembrai-vos das suas maravilhas e que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos, vós, descendentes de Jacó, seus servos, vós, filhos descendentes de Abraão, seu servo, e vós, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Repare então, irmãos, que você é chamado para servir ao Deus que é supremo, que é todo-poderoso e que é o juiz de toda a terra. O seu juízo estão nos seus lábios. Deus julga o mundo e Ele haverá de julgar no dia final, todas as pessoas e toda essa realidade criada, todas as pessoas nessa realidade criada, e Ele aplicará o seu juízo. Mas veja, e aí eu já vou entrar no segundo ponto do sermão nesta noite, porque o primeiro é, você serve a Deus, você é chamado para servir ao Senhor. Mas aí talvez você possa perguntar assim, como é que eu posso agradar a esse Deus tão santo, tão perfeito, tão justo como Ele é e como o salmista apresenta aqui neste Salmo. Esse Deus que é justo e que é santo é o Deus da aliança. Ele é isso mesmo. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Hebreus fala sobre isso, né? O Deus terrível. É só a gente pensar um pouquinho qual é a reação do pecador diante de Deus. Nós não gostamos, quando estamos em pecado, nos aproximar diante do Senhor. As pessoas temem e tremem. Quando Deus veio entregar a sua lei lá no Monte Sinai, você se lembra o que aconteceu no Monte Sinai? O fenômeno sobrenatural e tremendo que aconteceu no Monte Sinai. Fumaça, tremor, trovões, relâmpagos. Foi uma coisa assustadora, terrível, porque Deus se manifestava ali, no cume do monte, diante do seu povo. A presença de Deus estava manifestada ali, desse Deus que é soberano, que é tremendo. Pastor, como é que eu posso servir a esse Deus tão poderoso, tão tremendo? Como é que eu posso me achegar a Ele e Ele aceitar o meu serviço, Ele aceitar o meu culto? Lembre-se, Ele é o Deus tremendo, mas Ele é o Deus da aliança. Ele fez um pacto, Ele fez um acordo, uma aliança com o seu servo Abraão, de salvar o seu povo, de salvar aquele que nele crê. Então, em segundo lugar, como é que você deve se relacionar com Deus? Em plena confiança. Se relacionar com Deus tendo plena confiança nele, nas suas promessas e na sua palavra. É assim que nós devemos nos relacionar com Deus, confiando no que Ele promete, confiando no que Ele diz, confiando no que Ele revela na sua palavra para todos nós. Por isso ele diz no versículo 7, o salmista, para o povo, Ele é o Senhor. Sim, a palavra aqui, Senhor, é a palavra que era impronunciável para o judeu. Tamanha reverência eles tinham pelo nome Jeová, Javé. Eles não pronunciavam, então eles usavam um outro nome, Adonai, para se referir a Deus, porque esse Deus é tremendo. Ele tem uma distância muito grande em relação... Ele é o Criador, Ele é o Supremo. Mas o salmista diz que
Ele é o Senhor, e ele vai na sequência do versículo 1, ele diz: este Senhor é o nosso Deus. Esse Deus que é tão tremendo, esse Deus que é tão terrível, ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. Jesus vem e ensina isso no Novo Testamento. Nós somos chamados a nos relacionar com Deus, confiando que Ele nos recebe, que Ele nos aceita, confiando nas suas palavras, confiando na palavra que Ele empenhou. Ele diz, na sequência do versículo 7, ele diz que esse Jeová é o nosso Deus, os seus juízos, aqui é a ideia de julgamento, de justiça, permeiam toda a terra. Sim, esse Deus, ele é fogo consumidor, ele é tremendo. É o Deus que o homem, o Deus Pai, olhos humanos jamais viram. Moisés, quando teve a visão da sarça ardente, Moisés, quando se aproximou da terra santa, não porque a terra em si era santa, mas porque Deus, a presença de Deus estava ali. O que Deus ordenou que Moisés fizesse? Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você pisa é santa. Moisés, você quer ver a minha glória? Moisés, fique de costa. Olho nenhum jamais viu, homem nenhum jamais presenciou o Deus soberano, porque a nossa estrutura não suporta, nós somos pecadores. Esse Deus, ele é o Deus de justiça, de juízo. E aqui o salmista lembra, novamente, no versículo 7, os seus juízos permeiam toda a terra, mas aí vem o consolo no versículo 8. Lembrai-vos, ou lembra-se, esse Deus, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações. Queridos, não tenham dúvida de que o Deus das Escrituras é o Deus tremendo. Ninguém pode se aproximar desse Deus sem ser fulminado. Mas o salmista, ao mesmo tempo, está dizendo que esse Deus, ele é fiel. Olha aí no versículo 8, ele lembra-se perpetuamente da sua aliança. Por que o salmista está dizendo isso? Porque lá no passado Deus veio até Abraão e disse: Abraão, meu servo, Abraão, meu escolhido, eu te escolhi, de ti farei uma grande nação. Deus, a partir de Abraão, escolheu para si um povo para abençoar, para salvar. Deus fez um acordo, Deus fez um contrato, Deus fez uma aliança, um acordo em que só Deus podia assinar. Só Deus podia garantir o cumprimento desse acordo, porque o homem é falho. E vocês lembram como foi que isso aconteceu lá no Antigo Testamento? Quando Deus mandou que fossem sacrificados os animais partidos ao meio. Essa era a forma de assinar um contrato antigamente, através do sangue, né? E aqueles que entravam em acordo passavam entre os animais, mortos e separados em partes. Não foi Abraão e Deus que passou entre os animais. Não foi Abraão que assinou o contrato. Foi Deus que passou, foi Deus que assinou o contrato. Porque para salvar e garantir a salvação de pecadores, homem nenhum pode fazer isso, mas só esse Deus. Então, como é que eu devo servir ao Senhor, pastor? Como é que esse salmo me ensina aqui? Além de ser servo, eu devo servir a esse Deus em plena confiança. Confiar no quê, pastor? Na sua palavra. Deus empenhou a sua palavra. Deus nos deu a sua palavra. Deus, ao fazer esta aliança, ele empenhou, sabe a ideia de empenhar? Penhora. Ele deu como garantia a sua palavra. E a Bíblia nos lembra que Deus não é homem para mentir. Ele não se arrepende e volta atrás. Deus planejou a sua e a minha salvação. Deus planejou adotar você e eu e ter você e eu como seus filhos amados. E Deus moveu os céus e terra para que isso acontecesse, para que você tivesse o consolo, o conforto, a garantia no seu coração, na sua mente, por meio da fé em Cristo Jesus, de que
Você foi salvo por Deus, você pertence ao Senhor, Ele te ama, te amou na eternidade, te ama agora e continuará te amando para todo sempre, porque esse Deus que prometeu salvar a todo aquele que crê em Jesus Cristo, Ele não nega a sua palavra, Ele não deixa de cumprir a sua promessa. O salmista diz que Ele se lembra perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações. Versículo 9, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Ei, você já prometeu alguma coisa algum dia e não cumpriu? Possivelmente isso já aconteceu. Você já fez na entrevista de emprego, você foi lá, se preparou? Às vezes é um teatro, né? Porque muito daquilo que às vezes o candidato faz, na prática, no dia a dia, ele se esquece. Ele prometeu, mas ele não cumpriu. Nós fazemos assim, lamentavelmente, infelizmente. Mas ei, o seu Deus, que você crê, o Deus das Escrituras, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que prometeu a você e a mim, a todo ser humano, a todo pecador, que se ele crê no seu Filho Jesus, ele terá a vida eterna. No momento em que ele crê em Jesus. Isso é promessa de salvação. E é sobre essa promessa que o salmista está dizendo, ele é fiel. Ele é fiel. Ele não esquece das suas promessas. Ele é justo juiz. Ele julga. Ele não passa a mão pela sua cabeça, né? Fazendo de conta que não está vendo os seus pecados. Mas ele prometeu. E se você crê, e já creu, já entregou a sua vida para Jesus Cristo, crianças, jovens e adolescentes, se você já entregou a sua vida para Jesus e tem Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, tenha certeza que se você morrer hoje, você não vai para o inferno, do qual você e eu merecemos, porque nós pecamos, nós somos pecadores, mas a promessa de Deus por meio de Cristo Jesus te livrou do inferno e do sofrimento eterno. Então, como é que você deve se relacionar com Deus, além de ser servo, além de servir com alegria? Em plena confiança. Confie na palavra do Senhor. O autor aos Hebreus faz esse desafio para mim e você, lá no capítulo 12 de Hebreus, o autor aos Hebreus, além de ele nos chamar a atenção, dizendo, olha, esse Deus é fogo consumidor. Mas ao mesmo tempo, ele diz para nós no capítulo 10, encorajando você e eu, se você confia na palavra do Senhor assim, e sabe que ele não volta atrás, e isso traz consolo ao teu coração, o salmista diz, vá à presença do Senhor. O salmista não, o autor aos Hebreus, ele diz, tenha intrepidez, tenha coragem, tenha confiança para ir à presença do Senhor pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Lembra? Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o segredo para ir até Deus? Qual é o segredo para ir até a presença de Deus e não ser condenado pelos seus pecados e não se envergonhar pelos seus pecados? O sangue de Cristo já pagou pelo preço dos seus pecados. Ele é o caminho. Esse é o segredo. Então, se você crê, essa é a promessa. Aquela promessa lá de Abraão apontava para a plenitude dessa promessa em Cristo Jesus. Pastor, então como é que eu devo me relacionar com Deus? O Senhor Todo-Poderoso, aquele que é fogo consumidor. Você confia na sua palavra? Você confia na palavra de Deus? Se relacione com Ele em plena confiança. Sabe, irmãos, às vezes nós somos provados. E você se prepara para a entrevista de emprego. E lá na entrevista de emprego, você é perguntado sobre algo que você não se preparou. E agora? Eu falo a verdade? Ou eu dou aqui uma engabelada? Ou eu minto aqui? Se eu falar a verdade, eu posso perder esse emprego. Os que confiam em Deus e confiam na sua palavra, sabe que Deus honra quem fala a verdade. Mas sabe como é prático a vida com Deus, a confiança, a plena confiança no Senhor? Ele te chama a colocar essa confiança nele, no seu dia a dia, no seu viver. Aliás,
se relacionar com Deus, não pense que é você vir para a igreja, eu vou para a igreja, então eu tenho que ir de terno e gravata, eu tenho que ir com cabelo comprido, as mulheres, eu tenho que ir de saia. Não pense que se relacionar com Deus é apenas no momento do culto, o momento da cerimônia solene de culto ao Senhor. Você se relaciona com Deus em todo o seu viver, até no seu lazer. Você é chamado para confiar em Deus e viver para a sua glória. Então, reconheça esse Deus como o Deus verdadeiro. Sim, Ele é o Deus tremendo. Sim, Ele é o fogo consumidor. Sim, mas Ele é o Deus de promessa. Ele é o Deus que empenha a sua palavra. Então eu posso confiar na palavra do Senhor. Isso vai te trazer segurança, paz, alegria ao seu coração. Como é que você deve viver a sua vida cristã se relacionando com Deus neste mundo? Por meio da sua fé, da sua confiança na palavra do Senhor. A palavra de Deus é poderosa para transformar a tua vida, para te dar segurança, para te dar direção, para te dar paz, para te dar alegria, para te dar conforto e consolo. Além de servo, então se relacione com confiança. Pastor, mas você falou que eram 3 princípios aqui. Qual que é o terceiro? Estou curioso para saber qual que é o terceiro. Como é que eu devo me relacionar com Deus? Como servo? Qual que é o segundo? Com plena confiança. E em terceiro lugar, conservando as boas memórias. Como aqui é, pastor? Você deve se relacionar com Deus no seu dia a dia, na igreja. Quando você deita para dormir, que você pensa, sabe? Você fica pensando ali um pouquinho. Quando você acorda. A Bíblia diz que nós devemos trazer à nossa memória, não é? Trazer à mente as boas memórias, aquilo que Deus faz em nossa vida. Olha como o salmista aqui, ele é sábio nesse sentido, chamando os hebreus, os judeus, a lembrar de tudo que Deus tinha feito no meio deles enquanto povo do Senhor. Ele começa no versículo 12, lembrando quem eles eram. Eu não vou ler tudo, claro, vou resumir aqui para vocês. Eles podem ler em casa. Mas sim, quando esse povo foi para o Egito, eles eram em pequeno número. Aí o salmista está dizendo, olha como Deus abençoou a nossa nação. Olha o tamanho hoje da nossa nação. Para a gente ocupar essa terra de Canaã aqui, olha o tamanho dessa terra, olha a quantidade de pessoas que nós somos, enquanto povo, enquanto nação. Deus abençoou grandemente essa nação. Deus prometeu nos livrar lá das garras, dos ferros de Faraó, que eles eram escravos lá no Egito. E prometeu nos trazer aqui para a terra de Canaã. Deus fez isso. Ao longo do percurso, o salmista lembra isso aqui, não permitiu que ninguém nos oprimisse, que ninguém... E olha que eles tentaram. Muitas nações tentaram impedir o plano de Deus, de que os israelitas chegassem até a terra de Canaã e tomassem posse da terra de Canaã. Vários inimigos se levantaram contra os israelitas, e o salmista está dizendo assim, a ninguém o Senhor permitiu que nos oprimisse. Nós éramos povo do Senhor, nós somos povo do Senhor. E ele lembra aqui aquele texto que às vezes é usado de maneira incorreta, o texto que diz, não toqueis nos meus ungidos, versículo 15, nem maltrateis os meus profetas. E aí ele vai listando como Deus agiu milagrosamente muitas e muitas vezes. Ele lembra como Deus agiu poderosamente, ainda lá no Egito também, através das 10 pragas. Você se lembra das 10 pragas lá no Egito? Como Deus se fez presente no meio de um povo pecador. Porque Deus era fiel àquele povo. Porque Deus era fiel à sua palavra. Porque Deus era fiel a Ele mesmo. E Ele empenhou a sua palavra, Ele está cumprindo a sua palavra agora. E esse povo foi enriquecido com as maravilhosas bênçãos de Deus, de maneira, irmãos, que muitas vezes, as outras nações em redor do povo de Israel, eles temiam os israelitas, porque eles tinham visto a mão poderosa de Deus agindo por meio deste povo.
O salmista, então, faz aqui essa lista longa, que vai até o versículo 40, finaliza com o versículo 44 aqui, chamando o povo a render graças ao Senhor, a observar as suas leis e guardar os seus preceitos, porque Deus, de fato, fez grandes e muitas coisas, abençoando, guardando, guiando, protegendo o seu povo. Mas nós temos memória curta, não é? Se você parar e fazer uma retrospectiva, Deus não tem abençoado a tua vida? O que Deus tem feito na tua vida? Você consegue contar? Tem um hino, né? Quantas bênçãos, dize-as quantas são. Você já parou para contar as bênçãos de Deus? É essa a proposta do salmista. Para contar as bênçãos de Deus, para trazer à sua memória as maravilhas que Deus tem operado na tua vida, na tua família, na tua igreja, no meio dos teus familiares. Você vai para lá e para cá todo dia numa cidade num ritmo tão alucinante como essa daqui. Quantas vezes Deus tem guardado e livrado você e eu de tanto perigo e de tanto mal, mas nós não temos disposição para isso. O salmista está chamando você, se relacione com Deus desta maneira. Você precisa parar e trazer à sua memória o que Deus tem feito no meio do teu povo, na tua vida. Isso vai avivar a tua fé, isso vai fortalecer a tua fé, isso vai fortalecer a tua comunhão com o Senhor, isso vai fortalecer e dar a você mais disposição para você ter um coração alegre e grato diante de Deus. Isso vai fazer com que você não fique reclamando dos problemas da vida quando eles chegam diante de você. Isso vai fazer com que você se lembre que Deus está guiando a tua vida. Conserve na memória os grandes feitos de Deus. Deus nos escolheu também, irmãos, como os judeus aqui, a nação de Israel, Ele nos escolheu para a sua própria glória. Você é uma pessoa salva? Você tem certeza da sua vida eterna? Você já tem essa alegria? Que bênção maior do que essa? Você não vive mais dominada pelo pecado? Pastor, mas eu sou tentada. Fortemente, pastor, eu sou tentado e às vezes eu caio. Ser tentado e às vezes cair é diferente de ser escravo do pecado. É viver na prática do pecado constantemente. Há essa promessa. Aquele que crê em Jesus, ele é libertado. Ele tem agora a certeza da vida eterna com o Senhor. Ei, você consegue viver, ainda que minimamente, uma vida de santidade? Você consegue perceber na sua vida que você tem crescido em santidade? Você tem conseguido perceber que os teus pensamentos têm sido transformados? Pastor, mas está devagar, hein? Mas tem acontecido. Acelera mais aí, pede a graça de Deus. Você tem percebido como os seus sentimentos e os seus desejos não são mais os mesmos de antes da sua conversão? Tem ou não tem? Se você entregou a sua vida para Jesus, se você pertence a Deus agora, isso tem que acontecer na sua vida. Porque isso é fruto, isso é prova de que você é transformado, de que você já tem esse relacionamento com Deus. Então você precisa parar e olhar e ver, olha como Deus tem transformado a minha vida. Olha como Deus tem mudado o meu pensamento. Olha como Deus tem mudado o meu coração. Olha como Deus tem me dado forças para vencer as tentações e não me entregar mais ao pecado. Olha como Deus tem guiado a minha vida. Gente, às vezes eu oro e peço e Deus me dá e eu nem acredito que Deus me deu. Aí você fala assim, é incrível o que Deus fez comigo. É incrível, eu não estou acreditando. Deus te surpreende muitas vezes? Deus já te surpreendeu com o seu milagre, com o seu cuidado, com o seu livramento? É hora de você parar e trazer a sua memória, parar, quem sabe, de ficar reclamando e resmungando da vida, e sendo ingrato a Deus, e trazer a sua memória tudo o que Deus já fez por você, pela sua casa, pelos seus familiares, pela sua igreja, pelo seu povo. Deus tem dado o pão de cada dia, você não tem? Deus tem dado emprego? Pastor, não é Deus não, sou eu. Eu fui fazer a faculdade.
eu fui fazer aquela prova lá. Eu, pastor, fui lá enfrentar lá aquele representante da empresa lá que veio me entrevistar. Era eu que estava lá, não era Deus não, pastor. O crente não pode falar isso. Porque o crente sabe que a sua vida está sendo guiada por Deus. Deus está guiando em todo o tempo. Então, se você tem um pão de cada dia, se você tem um emprego, se você tem uma casa, são coisas que nós temos. E às vezes nós esquecemos de nos voltarmos para o Senhor, porque a nossa mente está cheia. Nós resgatamos, nós enchemos a nossa mente de bênçãos que Deus tem nos dado. A maneira como Deus tem cuidado de nós, a maneira como Deus tem nos guardado, a maneira como Deus tem abençoado a nossa vida. Pastor, como é que eu devo me relacionar com Deus então? Com uma mente cheia das bênçãos de Deus. Conta as muitas bênçãos. Não fica só reclamando, não. Aliás, não reclame, não. Seja grato ao Senhor. Não fique só olhando para o futuro, tendo expectativa para o que vai vir. E o que passou, passou, pastor. Não! É a sua história de vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Isso é saudável para mim e para você. Nós somos desafiados pelo salmista também a trazer à nossa memória, na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com o Senhor, as boas coisas, as boas memórias daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem feito. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa por coisas muito dolorosas nesta vida, neste mundo aqui. E a nossa tentação é focar na dor, focar no sofrimento. Não é isso. Nós valorizamos o sofrimento e a dor. E não enxergamos como Deus nos conduziu em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à luta, nos carregando muitas vezes no colo. Não temos a capacidade e a disposição, muitas vezes, para avaliar como Deus tem demonstrado o seu amor para conosco, na maneira como Ele está guiando a tua vida. O fato de você estar aqui hoje representa isso. Como Deus está guiando a tua vida. Você poderia estar na perdição, em qualquer outro lugar, fazendo coisa má, desagradando ao Senhor, porque essa é a inclinação natural do nosso coração. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui. Então, cultive na sua mente essas boas memórias, o cuidado, as bênçãos do Senhor para a sua vida em todo o tempo. Tenha plena confiança na palavra do Senhor. Essa aqui é a palavra de Deus. Ele leva a sério isso daqui. E Ele chama você também a levar a sério a sua palavra. Viva a sua vida pautada na palavra. O que Deus disse, pastor? Tá bom, então eu vou colocar em prática. Vou confiar em Deus. E venha e viva para servir com alegria e com regozijo a esse Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, cada dia, cada vez mais. Amém.